Queremos ler, meus irmãos, primeiramente o livro de Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12 em diante. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, como frutos excelentes, o cipreste e o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Quem diz amém, meus irmãos? Quero também, meus amados irmãos, ler primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, e estaremos lendo o versículo 9. Diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus amados, a palavra de Deus é o alimento da nossa alma, mas além dela alimentar a nossa alma, ela revela a vontade de Deus, não somente na nossa vida, mas a sua vontade na sua amada igreja. O livro de Cantares, o texto que lemos, estamos meditando, e aqueles que possuem o livro têm visto de que temos procurado fundamentar neste texto a beleza, a pureza espiritual da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja como um jardim fechado. E nós dissemos no início deste estudo de que isso revela a pureza, se assemelha à virgindade de uma jovem que preserva sua pureza até o dia do casamento. E esse conceito é corroborado, aqueles que possuem a Bíblia pentecostal, por uma nota no rodapé da Bíblia pentecostal, na mesma página onde está o texto de Cantares, capítulo 4, versículo 12, quando o comentarista, e os irmãos sabem que pastor Antônio Gilberto foi um deles, ele diz: as três figuras de linguagem deste versículo salientam a verdade de que a jovem sulamita permaneceu virgem e sexualmente pura até casar-se. Manter a virgindade e a abstinência sexual é o padrão bíblico da pureza sexual para todos os jovens do sexo masculino ou feminino. Violar este padrão santo de Deus é profanar o espírito, o corpo e a consciência, e despreciar o valor do ato da consumação do casamento. E manda para outro comentário na Bíblia pentecostal. Mas, acima de tudo, nós já comentamos de forma exaustiva
de que esta primeira parte revela a pureza da igreja como uma virgem que se preserva pura para entregar-se no dia do casamento àquele que ela escolheu dentro da vontade de Deus para que fosse o seu marido, e ela faz questão de se apresentar pura. Amém, meus irmãos? De se apresentar pura. Esse é o anelo, o desejo que o Senhor Jesus Cristo tem a respeito da igreja. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, quando ele faz aquela figura da igreja e o esposo, ele faz menção disso. Capítulo 5 de Efésios, ele diz no versículo 24: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. E diz: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém, meus irmãos? Então este é o grande desejo do Senhor, é encontrar a sua igreja naquele dia, porque o apóstolo diz que ele quer apresentá-la a si mesmo. Amém? Ele quer ter o contentamento, o prazer, a alegria de ver a sua noiva, que é a igreja pura, santa, virgem e sem mancha, naquele dia, assim como todo noivo, não é? Tem o prazer de receber uma virgem no dia do seu casamento. Isso principalmente na visão cristã. Amém, meus irmãos? Diga o que disser aí fora, pensem o que pensar aí fora, mas a nossa vida, ela se guia pela palavra de Deus, não é? A igreja, ela é como aquele peixe que navega contra a correnteza. Amém? Nós temos nossa forma de vida, não é isso? Está fundamentada nos princípios da palavra de Deus, que é a contracultura em relação ao mundo. Quando nós lemos as Escrituras, se lermos as bem-aventuranças, ali está a contracultura do reino celestial, em confronto com as normas que regem o reino terrestre, o reino do mundo, o reino profano. E aqui o apóstolo diz que o Senhor Jesus deu a vida para apresentar essa igreja pura diante dele. A igreja não pode ser como o mundo, não é? Hoje nós estamos vendo com tristeza muitas igrejas em que as pessoas, para fazerem parte, não precisam mudar de vida, não precisa sequer mudar de roupa. Assim como passam o dia de bermuda, de todo jeito, entram e cultuam, e saltam, e pulam, e batem palma, e parece que tudo está normal. Mas a igreja do Senhor é reverente, amém, meus irmãos? Reverencia o seu santo templo, o templo de Deus e a presença de Deus. Mas, meus amados irmãos, portanto, vemos que no capítulo 4, versículo 12, nos traz a visão daquilo que Deus, do que o Senhor espera da igreja. Ele espera da igreja porque a igreja foi reservada a ele. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja dele, não é? E diz aqui, o que eu estou falando está na Bíblia, amém, meus irmãos? Eu estou falando a palavra, não é o conceito, filosofia humana, não, senhor, não é conceito teológico, não, senhor, é princípio bíblico, puramente bíblico. E nos diz aqui que a igreja para o Senhor é como um jardim fechado, reservado somente a ele. Esposa minha, diz ele com a igreja, não tem coisa
mais sagrada nesta vida do que a esposa de uma pessoa, não é verdade? Ele diz: esposa minha, manancial fechado, nem todos podem descendentar a sede naquele manancial. E diz: fonte selada, reservada somente ao Senhor. De forma que gostaríamos de falar um pouco da finalidade, porque nesse texto também não fala somente da pureza, da condição espiritual que Cristo espera da igreja, mas a finalidade para a qual o Senhor, não é isso, salvou, redimiu, edificou a sua igreja sobre a rocha. Nós vemos que a palavra de Deus diz aqui: os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, diz ele à igreja amada, poço das águas vivas que correm do Líbano. Amém, meus irmãos? Então nós vemos que o Senhor Jesus faz menção a alguns aspectos da igreja e que revela de certa forma a finalidade para a qual a igreja foi criada. A igreja é a instituição mais importante para Deus aqui neste mundo. É uma instituição incomparável. Ela não se compara a uma agremiação esportiva, ela não se compara a uma agremiação política, ela não se compara a uma instituição sindical. Não, Senhor, ela é a igreja de Jesus Cristo, ela é única. Quem diz amém, irmãos? Não se pode fazer comparação e querer ajustar a igreja a nenhuma instituição, não é isso, humana, porque ela é divina. Ela nasceu de Deus. Amém, meus irmãos? Assim como o Senhor criou Eva, criou a igreja. Eu não estou dizendo que Eva é a igreja, me entendam. Mas ele criou a sua igreja e formou. E há 3 finalidades apresentadas. Poderíamos tirar outras finalidades nesse texto para quais a igreja foi formada. A igreja, como propriedade privada do esposo que é Cristo, tem a finalidade expressa nesse texto de Cantares. Primeiro, a igreja foi criada para gerar frutos. Diga comigo: a igreja foi criada para gerar frutos. Veja o que diz o versículo 13: os teus renovos são como o quê? Um pomar de romãs, com frutos. Como os frutos? Excelentes, frutos de primeira qualidade. Amém, irmãos? Sem nenhuma bactéria, sem nenhum inseto, sem nada. Frutos excelentes. Quem diz amém? Amém. Frutos excelentes. A igreja, ela foi criada por nosso Senhor para justamente gerar frutos de primeira qualidade, não é? E nós precisamos entender de que o Senhor, ele criou a igreja para gerar frutos agradáveis. Jesus disse que nos chamou, vos chamei e vos nomeei para que vades e deis frutos. Amém? Frutos que permaneçam. Amém? O Senhor nos criou. Eu estou falando como igreja, ele criou a igreja para que gere frutos agradáveis, excelentes a ele neste mundo. Quando o Senhor se decepciona com Israel, nos diz a palavra de Deus que o Senhor fez justamente essa comparação a Israel, a um povo a quem ele tinha tirado do Egito e trazido a um outeiro frutífero, e ele tinha criado todas as condições para que aquela planta, aquela árvore desse bons frutos. Capítulo 5 do livro do profeta Isaías. Agora cantarei a meu amado o cântico do meu querido a respeito de quê? Da sua vinha.
diz ele, o profeta: o meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou de quê? Das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela o quê? Uma torre, e também construiu nela o quê? Um lagar, e esperava que desse o quê? Uvas boas, mas deu o quê? Uvas bravas. Veja a decepção de Deus, não é isso, com Israel. Deus faz menção a Israel, ele diz: o meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, não é? Em um lugar fértil, em uma terra boa, em uma terra que tem toda a condição, todos os nutrientes para que faça a planta gerar bons frutos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E além desse cuidado, diz que ele cercou, não é? Cercou para que as raposas, no livro de Cantares faz menção às raposas e raposinhas que atacam a vinha, não é isso? Quando as flores estão brotando para destruir a vinha, não é isso? Então diz que o amado cercou e a limpou de quê? Limpou das pedras, diz aqui, e a plantou de excelente vides, não é? Não foi uma planta qualquer, mas uma excelente vide, plantou, diz aqui. E edificou no meio dela uma torre, não é isso? Onde estava o sentinela, o vigia, para ver se não era atacada aquela vinha por inimigos, por ladrões, por raposas, não é? A sentinela estava sempre atento. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela o quê? Um lagar, não é? Depois diz aqui: e esperava que desse uvas boas, mas deu o quê? Uvas bravas, não é? Então, Deus espera também da igreja que nós, como igreja, geremos bons frutos. Ele criou toda a condição para que a igreja, para que nós, os crentes, possamos produzir frutos excelentes. Não frutos de segunda, não, mas frutos de primeira, frutos que lhes seja agradável. É isso que mostra a palavra de Deus, não é? Nada é difícil para o crente em fazer a vontade de Deus. Não é difícil porque ele tem toda a condição dada por Deus. E além disso, ele tem também o auxílio do Espírito Santo de Deus, não é? Que é uma característica para gerar fruto, para que possa fluir os frutos na vida do crente. Você observe o que diz em Gálatas capítulo 5, diz assim: digo porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? O reino de Deus, não é? Se vivemos, não é, na dimensão da velha natureza, se vivemos na carne, o apóstolo está dizendo aos Gálatas que com certeza geraremos pecados, não é? Que são obras da carne. No original, essa palavra obra destoa da palavra fruto, porque obra significa que é uma coisa gerada pelo esforço humano. O original quer dizer isso, gerado pelo esforço humano. Então, o pecado é um produto
totalmente oriundo da velha natureza, do esforço da velha natureza, do esforço do homem velho. Mas o fruto, veja que é bem diferente. Veja o versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é o quê? É caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, ou seja, seus desejos fortes, desordenados, incontroláveis. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quando aceitamos a Cristo, não é isso? O Espírito Santo passa a habitar no nosso interior e ele naturalmente faz fluir, amém, meus irmãos? O fruto do Espírito, que é o amor, não é? Esses aspectos aqui são características do fruto do Espírito, que é o amor. É como se fosse uma laranja, uma mandarina, com 9 bagos, né? Cada um representa um desses aspectos da vida. E o interessante é que esse fruto do Espírito fala do caráter de Cristo em nós. O Espírito Santo gera, depois de salvos, redimidos pelo sangue de Cristo. É claro que isso não dá simultaneamente, não é? A experiência do novo nascimento. O Espírito Santo vai trabalhando, vai tirando as obras da carne e colocando o fruto do Espírito. E isso não é simultâneo ao ato da fé. Às vezes é muito mais fácil aceitar Jesus hoje em um culto de pregação e vir amanhã para o culto de doutrina sem as vaidades do mundo, sem a forma do mundo, a aparência do mundo, não é? Que é muito visível e todos conhecem. Mas o Espírito Santo tem que trabalhar para que geremos o fruto. E isso não é de um dia para o outro. O Espírito Santo vai trabalhando, não é verdade? De certa forma, acontece numa outra visão, num outro prisma, o que está escrito em Romanos capítulo 12. Veja aí o que diz. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, metamorfoseai-vos. Não é isso? Metamorfoseai-vos. Quer dizer o original, pela renovação do vosso, ou seja, na nossa mente. O Espírito Santo começa a atuar na nossa mente. Começa a mudar o nosso interior. Não é verdade? Aí diz aqui: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso? Então rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, já que Deus tem feito tudo isso, que estão nos capítulos que antecedem, não é isso? Posterior ao que ocorreu com Israel, porque até o capítulo 12 nós vemos a criação do mundo, não é isso? A visão que Deus dá se manifesta ao homem, o homem endurece o seu coração, Deus rejeita o homem apodrece no pecado, Deus rejeita e os entrega às paixões infames, constitui a Israel como povo seu, o povo rejeita, então Deus corta, não é isso? E enxerta nós ali, amém, meus irmãos? Para que geremos fruto, nós fomos enxertados em Cristo, amém? Nunca se viu se enxertar um galho de uma planta silvestre ruim em uma árvore boa, mas conosco ocorreu esse milagre. Nós éramos como aquela vinha do capítulo 5, mas o Senhor nos redimiu, nos resgatou e nos enxertou em Cristo, amém, irmãos? Nos enxertou em Cristo para que geremos bons frutos, frutos excelentes, diz ele, que lhes seja agradável. Portanto, meus amados,
o fruto que é, como eu disse, o caráter de Cristo em nós, não é? Nós vamos crescendo. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento de quem? Dos santos, para a obra, para o serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a quê? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Ou seja, varão adulto. Perfeito aí significa isso. A medida da estatura completa de quem? De Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então veja que nós somos aperfeiçoados, crescemos, somos edificados, deixamos de ser meninos, somos alimentados pelo leite espiritual, como diz em São Pedro 2, 1 de Pedro 2, e vamos crescendo para alcançar a maioridade espiritual, a perfeição. Perfeição aí não significa sem defeito, significa maturidade. Há versões que traduz como maturidade. O original quer dizer maturidade. Alcança a estatura de Cristo. Nós estamos crescendo em direção, vamos imitar e querendo imitar a Cristo. Quem diz amém, irmãos? Não é? Querendo imitar a Cristo, ficar parecidos com Cristo. De forma que é isso que Deus espera da igreja como jardim. Eu disse, o fruto representa o caráter de Cristo, que por sua vez significa o padrão de santidade que Deus espera da igreja. Como citamos na introdução do nosso estudo, uma das figuras da igreja é a de um templo, de um santuário. E Deus habita nele. E se a igreja é um santuário, Deus diz, o Senhor Jesus, edificarei. Só se edifica um edifício, não é assim, irmãos? Só se constrói uma casa, um edifício. E a finalidade é Cristo está edificando sua igreja como morada, como santuário. Não é isso? Essa é uma das figuras de um templo. E é uma figura que revela um nível de santidade muito alto para que Cristo habite e more nele. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Quem trouxe a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Quem diz amém, irmãos? Culto de doutrina é para isso, irmão. Amém? É para aprender a palavra de Deus, não é? Aprender a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu gosto quando os irmãos dão muita glória, aleluia. Eu sou pentecostal, amém? Mas eu percebo que vocês estão comendo, estão sentados à relva, e o Espírito Santo está dando pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. Vamos alimentar, não é? Para sair daqui e chegar em casa, chegar no caminho, ficar remoendo aquilo que se ouviu, aquilo, Senhor, eu quero que seja real na minha vida. Eu quero crescer para Ti. Eu quero ser um templo para habitação, Senhor. Amém, meus irmãos? Um templo para morada, Senhor, Tua. É interessante que Deus habita numa casa santa e a sua presença santifica. Quem diz amém, irmãos? Santifica. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei daquela passagem de Moisés, não é? Quando Moisés vai se aproximando da sarça no Monte Sinai, e Deus diz assim: Moisés, Moisés, não te aproximes. Não foi? Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde tu estás pisando é santa, Moisés. Amém? Foi santa no momento que Deus estava ali, a sarça, não é, irmãos? Que a presença de Deus estava ali.
Não é? É heresia pegar um avião e ir ao Monte Sinai com água mineral, com azeite, e dizer que vai lá para ser santificada aquela água. Irmão, só quem santifica hoje é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus quem santifica. Nem água mineral, nem rosa ungida, nada disso, irmãos, santifica. Nada disso. Nada disso santifica a casa. Quem santifica a nossa casa é o sangue de Cristo. E o que faz a nossa casa santa e abençoada é a obediência à palavra de Deus. Amém? Obediência à palavra. Agora, nós somos a casa santa de Deus, a igreja. Eu estou me referindo ao livro de Cantares como igreja. Não é simplesmente cada crente, mas cada crente é uma peça, é uma pedra desse edifício. Quem diz amém? Então, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Leiam após mim, para que vocês gravem na mente. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, ou seja, em nós, não é a igreja, proveniente de quem? De Deus. E que não sois de quê? De vós mesmos. Já não somos propriedade nossa. Não é isso? Tem crentes que tomam iniciativa pela sua própria conta. Vou embora, vou arrumar a mala. Não, senhor, momentinho. Você não é mais seu. Você é propriedade de Jesus. A sua vida está na mão de Deus, meu irmão. E você tem que pedir a direção, a orientação. Não fazer, não é, como Ló, que escolheu, não é, a região de Sodoma e Gomorra, porque parecia com o Jardim do Éden. Cuidado com essas coisas que parecem que é a vontade de Deus, parece que é a orientação divina. Hoje, a coisa mais fácil é encontrar outra pessoa e dizer: Deus manda te dizer que arrume as malas e vá embora, que Deus vai te abençoar. Era aí, meu irmão. Tem calma. Tem calma. As coisas não são assim. Hoje é muito complexo isso. Tem que ter muito cuidado, viu, irmãos? Muito cuidado. No tempo do meu primeiro pastor, havia uma expressão que era bem usual dentro da igreja, que era: eu senti de Deus. Eu senti de Deus. E naquele tempo se dizia no interior que uma coisa, quando estava sentida, é porque estava apodrecendo. E o meu pastor dizia assim: tem gente que está sentindo tanto que já está ficando podre. E hoje não, hoje é: Deus me falou, Deus me falou. Jesus, eu fico olhando assim, parece que Deus é uma máquina de fazer caldo de cana, que é só botar a cana e sai o caldo. Parece que é um botão, apertou um botão, não é? Parece que é fast food, né? Não, irmão, peraí, não é assim não. E a maioria das vezes que eu escuto, irmão, Deus me disse, quando você vê, é mentira. Que não acontece aquilo, não se cumpre aquilo. Então, é preciso ter muito cuidado nesse negócio. Deus me manda dizer a você, peraí, irmão, você não é Deus. Vamos ver se é Deus mesmo. Mas é uma irmã santa, eu sei, mas é Deus mesmo. Mas é um irmão santo, eu sei, fala muita língua, profecia, mas é Deus mesmo que está mandando dizer? Ou é a emoção dele? Ou é que ele quer mostrar uma espiritualidade acima do normal? Então é preciso ter cuidado com essas coisas. Eu creio que Deus fala, amém, meus irmãos? Agora é preciso ter cuidado, porque há muitas vozes por aí. Há muitas vozes por aí. E uma vez o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, vendi meu negócio e estou vendendo a casa. Eu disse: por quê? Disse que Deus me disse que eu vá embora para o sul do país. Eu disse: meu irmão, não faça isso. Se o senhor tivesse me falado, eu teria dado um conselho ao senhor, para o senhor não vender o seu negócio, alugar. Porque qualquer tempo o senhor voltar, o senhor tem seu ponto de negócio na feira,
Não faça isso. Pastor, mas eu vendi e vou vender a casa disso. Não faça essa loucura, meu irmão. Não faça essa loucura. Não venda a sua casa. Que diferença faz o senhor ir, não é? Ver se a coisa dá certo, é? Mas foi Deus que mandou. Eu digo, se foi Deus, vai dar certo. Se não der certo, não foi Deus. Então custa nada o senhor esperar. E ele foi, me obedeceu, não vendeu a casa. Ah, irmão, voltou morrendo ele e a esposa. E nós tivemos que tratar, eu e minha esposa tivemos que tratar deles. E pelo menos botei ele numa casa da igreja, que era um servo de Deus, e mandei ele alugar a casa, e com o dinheiro daquela casa ele fazia a feira para comer. Mas não foi Deus que mandou? Cuidado, cuidado. Amém? Então não sois de vós, diga comigo, não sois de vós mesmo. É uma pergunta, não é? Não sois, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Paulo está dizendo que o meu espírito e o meu corpo são propriedades de quem, irmãos? De Deus, não é? É um templo santo. É isso daí porque nós temos que gerar frutos que são agradáveis, que são excelentes para Deus. Efésios capítulo 2 e versículo 20. Efésios 2, 20 e 21. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o quê? A principal pedra de quê, irmãos? De esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para quê? Para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois o quê? Edificados, para quê? Para a morada de Deus no Espírito. Quem diz amém, irmãos? Então Paulo está dizendo que nós estamos sendo edificados, estamos sendo construídos como templo santo para a morada de Deus. Cada um de nós, não é? Cada um de nós. É um versículo que eu queria citar mais adiante, mas eu posso adiantar, não é? É a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, abra sua Bíblia, capítulo 2, versículo 4, diga, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Quem diz amém? Amém? Observe o que o apóstolo Pedro está dizendo. Diz assim: e chegando-vos para ele. Pedro está dizendo que quem vai chegando mais pertinho da pedra de esquina, que é Jesus, não é? Ele está dizendo, e chegando-vos para ele. Há uma versão que diz, se aproximando dele, Jesus, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele diz, e vós também, como pedras vivas. Deus está construindo a igreja como um grande santuário, como um grande templo. E nós somos as pedras, cada um de nós somos uma pedra. Quem diz amém, irmãos? Uma pedra, é claro, todos
sustentados pela pedra de esquina. Amém? Rejeitada, é claro, pelo mundo, mas aprovada, reprovada pelo mundo, mas aprovada por Deus. Então, como santuário ou templo santo, como diz Paulo, e reportando-nos ao Velho Testamento, veremos que não havia lugar mais sagrado, mais consagrado do que o santuário ou a tenda da congregação. O templo ou o santuário era santo por ser a habitação de Deus, e a sua presença era o motivo da manutenção desse estado perene de santidade, como o monte onde Deus se revelou a Moisés. A igreja, como templo de Deus, deve manter-se santa como um santuário. Quem diz amém, irmãos? Deve manter-se santa. Que pena, irmãos, a hora já passou, mas no dia que Deus permitir, continuaremos. Amém, irmãos? Então, vamos santificando-nos, gerando frutos para a santidade de Deus. Quem diz amém, irmãos?